Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a parábola dos convidados para as bodas. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Já vamos iniciar diretamente lendo o texto base do nosso vídeo de hoje, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 22. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 14, que nos diz assim: Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou o casamento de seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos recomendando: Dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e novilhos já foram mortos, e tudo está pronto. Vinde ao banquete. Eles, porém, não dando atenção, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. O rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então disse a seus servos: O banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às esquinas e convidai para o banquete todos os que encontrardes. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus como bons. E a sala do banquete se encheu de convidados. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com roupas de núpcias. Perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem roupas nupciais? Ele ficou calado. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o os pés e as mãos e lançai-o para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O primeiro detalhe que nós devemos observar nessa parábola é que ela não pode ser confundida com a de Lucas, do capítulo de número 14, do versículo 15 ao 24. Já até comentamos ela aqui em algum vídeo atrás. Essa parábola, apesar de ter alguma semelhança, as suas diferenças elas são maiores do que a semelhança com aquela parábola das bodas, lá de Lucas. Aqui nós vemos que um rei celebra a festa de casamento dos seus filhos. Sem contar que os servos que são enviados para convidar aquelas pessoas para o banquete, eles são mortos. E aí, aqui também, Mateus ele vai trazer esse detalhe dessas vestes nupciais, que esse convidado entrou sem estar vestido com ela. Que aqui eu diria que é o ponto central dessa parábola, é o ponto ápice, é o ponto, o clímax dessa parábola aqui seria esse ponto dessa veste nupcial. E aí, feito essa diferenciação, vamos adentrar o contexto, a outra também, o momento no ministério de Jesus em que ele conta essa parábola. Nós vemos que a parábola de Lucas, ele conta aquela parábola nos últimos meses, antes dele chegar a Jerusalém, no seu ministério na Pérea. E aqui, essa parábola, ela já está na Semana da Paixão, terça ou quarta, que ele ensina essa parábola aos seus ouvintes. Então, feitas essas diferenças, é importante nós notarmos que naquela época, os reis, ou o anfitrião da festa de casamento, ele enviava o primeiro convite, avisando ali os convidados que ele iria fazer então essa festa de casamento. E depois um segundo convite, avisando que os preparativos estavam prontos para então marcar com a data ali do casamento. E aí o interessante é que nessa parábola específica, além desse segundo convite, mais uma vez o rei envia outra vez os seus servos para convidar os seus convidados para aquela festa tão linda de bodas, onde seria celebrada as bodas de casamento do seu filho. E aí o interessante é que quando trata da figura do rei, aqui seria mais que um convite, seria como se fosse uma convocação daqueles convidados. Mas nós vemos que ao invés de aceitar esse convite, esses convidados eles vão matar os seus servos. E aí entra a aplicação, talvez dentro da história que Jesus Cristo estava transmitindo com essa mensagem,
que nós sabemos que os profetas do Antigo Testamento foram enviados por Deus para a nação de Israel, para anunciar as obras do Senhor, o que ele queria com a nação de Israel. Mas, ao invés de aceitar a mensagem de Deus, muitos mataram os profetas. Como eu já falei na parábola também anterior. Mataram os profetas enviados para que trouxeram, dentro dessa parábola, vamos dizer assim, o convite de Deus para a nação de Israel. E muitas vezes Deus enviou servos e até nesse momento tão especial, o próprio Filho, onde eles o crucificaram. E aqui, trazendo diretamente essa parábola, que tem um tom também profético, quando ele nos diz no versículo 7 que o rei ficou com muita raiva e enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Nós vemos o cumprimento dessa parábola no ano de 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém, sob o comando do general romano Tito. Então nós vemos o cumprimento dentro dessa parábola do tom profético desse fato que Jesus Cristo transmitiu aos seus ouvintes. E aí, entrando dentro do ponto central, que nós vimos que foram convidados, após aqueles convidados especiais principais rejeitarem e não serem dignos de receber, participar das bodas do Cordeiro, que espiritualmente é as bodas do Cordeiro aqui. Nós vemos que ele envia então os seus servos para convidar todos, sejam maus, sejam bons. E aí nós vemos o caráter universal do Evangelho de Cristo. Porque nós vemos que o Evangelho ele não faz acepção de pessoas. Seja bom, seja mal, ele é para todos. No entanto, há aquela questão de aceitar esse Evangelho. Porque muitos têm rejeitado a mensagem de Cristo. E aí fazendo adentrando mais um pouquinho, aqueles que rejeitam e aqueles que aceitam. Dentro daqueles que aceitam o convite, há aqueles que querem viver o Evangelho conforme a sua própria vontade. Em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9, Paulo vai nos dizer o quê? Que se confessares que Jesus é o Senhor e credes em teu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, você será salvo. E aqui muitos, apesar de aceitar o convite, não têm Jesus Cristo como o Senhor. Observe, confessares com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor é aquele que comanda. Quando nós aceitamos Jesus Cristo em nosso coração, Ele passa a tomar a direção da nossa vida. Passamos a viver, Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando nós verdadeiramente aceitamos Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, confessamos Jesus Cristo, Ele deve passar a reinar em nossos corações, a ser o Rei do nosso coração, a ser o Senhor das nossas vidas. E aí, entrando já nas vestes nupciais, nós vemos que esse homem aceitou o convite e já afunilando mais um pouquinho, ele aceitou o convite, porém ele queria celebrar as bodas com as suas próprias vestes, ou seja, da sua própria forma. E aí, já fazendo uma aplicação espiritual, nós vemos muitos que até aceitam, mas querem viver da sua própria forma. E aí há duas vertentes. Aqueles que querem continuar nos seus pecados, ou seja, fazendo a sua própria vontade, o que a sua própria carne deseja, como também aqueles que aceitam e acham que as suas obras, aí eu estou entrando dentro do sistema religioso, que as suas obras é que irão o salvar. E aí, voltando dentro do contexto aqui, porque o rei que fazia o convite, ele fornecia essa veste nupcial para os seus convidados. Seria a vestimenta de honra, conhecida como vestimenta de honra. Então esse rei fazia o convite e fornecia essa veste. Para você compreender dentro do contexto espiritual, a aplicação espiritual. Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, Ele nos fornece o que Paulo vai chamar de justificação pela fé. Ou seja, a partir do momento que eu creio em Cristo, nós somos justificados. Porque eu e você não éramos dignos de participar
da grande ceia das bodas do Cordeiro. Mas ele nos forneceu, comprou-nos com seu precioso sangue, nos forneceu essa veste para que possamos participar. Só que o que tem acontecido é que muitos não têm aceitado, têm deixado de lado talvez essa veste e querido participar com as suas próprias, da sua própria maneira, da sua própria forma, com a sua própria, vamos dizer, vestimenta. Que aí é o que esse rei vai chegar e perguntar para aquele homem: como, amigo, como você entrou aqui sem as roupas nupciais? Ele ficou o quê? Calado, porque não havia justificativa. O rei já tinha fornecido a veste. Para John Wesley, essas vestes nupciais vai ser a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Lá em Apocalipse 19, versículo de número 8, essas vestes de linho fino será as obras de justiça dos santos. Aqui para mim, eu vejo essas vestes como fruto do Espírito. Isso é interessante porque a palavra de Deus ela nos renova, ela se renova a cada dia. E nós vemos a aplicação espiritual. Para mim eu vejo como o fruto do Espírito. E lá em Gálatas 5:22 vai dizer: o fruto do Espírito é, 2 pontos, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio e a fé, ou fidelidade. E aí nós vemos que o fruto do Espírito é isso. Por que que para mim essa veste seria comparada como o fruto do Espírito? Porque assim como essa veste não foi adquirida pelo próprio convidado, mas fornecida pelo anfitrião, pelo rei, pelo dono da festa, o fruto do Espírito também ele não vem de mim, mas, como já o próprio nome diz, ele provém do Espírito Santo. É uma dádiva de Deus a nós, para que venhamos o quê? A verdadeiramente poder participar. Porque quando nós vemos a maneira, a etiqueta de participação dessa festa, nós não podemos ir de qualquer forma. E aí quando nós olhamos para obras, né, em relação a obras, querer alcançar a salvação por obras, nós vemos que quando a mentalidade está voltada para esse lado, de que a obra vai me fornecer a salvação, está totalmente errada. Mas a consequência de aceitar Jesus Cristo, nós produzimos frutos, obras. Olha o que aqui Jesus Cristo vai dizer em João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Aquele que estando em mim e dá fruto, o pai o poda. Mas aquele que estando em mim não dá fruto, ele o corta. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dito. O ramo, ele não pode dar fruto por si mesmo. Assim vocês não podem dar fruto se não estiverem em mim. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, nós só podemos gerar frutos se nós estivermos em Jesus Cristo. Não tem como, ainda que alguém possa negar, o fruto do Espírito Santo, ele é evidente naquele que está em Cristo, naquele que verdadeiramente está em Cristo. Os frutos são inegáveis, inegáveis. Assim também, nós entendemos que nós precisamos gerar esse fruto. Nós precisamos, trazendo para a parábola que nós estamos compartilhando. Na parábola das bodas seria o quê? As vestes nupciais. Essa justificação que, em compreender que ela foi me entregue, ela me foi fornecida, eu não a adquiri. Assim como o convite é universal, é para todos. E eu tenho que aceitar esse convite, aceitar o convite de Cristo, aceitar o convite do Evangelho. Eu entendo que a veste ela é fornecida, mas eu preciso o quê? Vesti-la. E aí entra um equilíbrio muito grande entre a soberania de Deus e a vontade humana. Ou seja, o livre-arbítrio. Teologicamente falando, calvinismo e arminianismo. Um equilíbrio entre esses dois. Muitos querem tentar explicar o mistério da salvação em termos humanos. O mistério da salvação. Como você pode colocar o mistério de Deus em palavras humanas. E aqui eu vejo um equilíbrio muito grande entre esses dois extremos. Porque a salvação é isso. Eu não posso explicar com palavras humanas. Sei que ela é um dom gratuito de Deus, que ela não vem por minhas obras. Mas eu também compreendo que eu preciso aceitá-la. Como assim? Alguém pode rejeitar a graça de Deus. Deus, na sua soberania, escolheu dar ao homem o livre-arbítrio. Escolher entre o bem e o mal.
Escolher entre a porta estreita e a porta larga. Escolher entre vestir ou não vestir a veste nupcial. Essa veste em que nós, sem a qual nós não poderemos participar da grande ceia do Senhor, da grande bodas do Cordeiro. Então eu e você, cabe essa meditação, essa autoanálise. Será que nós estamos a cada dia buscando nos enquadrar nessa boda, nos enquadrando com a vestimenta fornecida por Cristo, justificados pela fé, pela santificação, pela purificação e gerando frutos do Espírito, fruto do Espírito Santo, que não vem de mim, não vem de você, mas é dom gratuito de Deus. Entender que as obras são consequência de um Deus reinando no meu coração, de um Senhor Jesus reinando na minha vida. Não tem como permanecer o mesmo, não tem como ser mais o mesmo. Nascido da água e do Espírito. Uma nova veste, aquela veste antiga, lançada fora. Vestir uma veste nova, um novo homem em Cristo Jesus. Porque a cada vez que nós nos aproximamos dele, mais nós queremos estar próximo dele. E às vezes a obra, ela vem como resultado disso. As práticas espirituais, o jejum, a oração, vem de um coração queimando por querer mais de Cristo. Não que isso não vai me trazer a salvação. A salvação, mais uma vez eu repito, vem por Cristo. Justificação pela fé. Pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Assim como essa veste foi fornecida, eu e você precisamos aceitar. Eu faço o convite para você. Esse evangelho é para todos. Mas, além de aceitar, lembra, Romanos 10, 9. Se confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Entender que Jesus Cristo é o Senhor, que nós não fazemos mais a nossa própria vontade. Não é na minha veste, não é na sua, mas naquele que Ele tem fornecido para os seus escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então seja esse escolhido que aceitou o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Uma nova vida, uma nova história. Todo o passado apagado. E a partir do momento em que aceitar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, entender que Ele que reina, Ele que comanda, você vai ver que você não será mais o mesmo. Os frutos serão evidentes. Todos à sua volta irão reconhecer que você é um cidadão do céu. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.